Nós continuamos a ministrar sobre vida cristã normal, continuamos a ver um trecho que fala sobre isso na Epístola aos Efésios, e hoje vamos falar sobre sujeitando-nos uns aos outros no lar. Vimos nos domingos anteriores que, se de fato ouvimos falar de Jesus e nele fomos instruídos segundo é a verdade nele, se aprendemos que precisamos renovar a nossa mente, e se a renovação da nossa mente consiste em deixar de lado a velha natureza, os maus hábitos, os maus costumes, a antiga maneira de viver, o velho homem que se corrompe segundo os desejos enganosos. Se a renovação da nossa mente consiste em revestir-nos da nova natureza, dos bons hábitos, dos bons costumes, do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade, se vimos que há maus hábitos que caracterizam as obras das trevas, o velho homem, como vimos em Efésios 4, 25 a 32, onde vimos que devemos deixar a mentira, a ira, o roubo, a palavra suja, a amargura, a indignação, a ira, a gritaria, a blasfêmia, a maldade. Como vimos em Efésios 5, versos 3 e 4, tais como a imoralidade sexual, a impureza, a cobiça, a linguagem grosseira, as conversas tolas, os gracejos indecentes, a avareza ou ganância e a idolatria. Por isso, vimos também as advertências nos versos 5 a 7, onde nós vimos que quem pratica estas coisas não tem herança no reino de Cristo e de Deus. Quem pratica essas coisas traz sobre si a ira de Deus. Os que praticam essas coisas são chamados de filhos da desobediência. No passado, éramos trevas, mas agora somos luz no Senhor e devemos viver como filhos da luz. Por isso, fomos encorajados para vivermos na luz, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Por isso, o apelo para um despertamento e recebermos a iluminação de Cristo. Por isso é que se diz: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Eu queria dar uma parada aqui e dizer que a renovação da mente não é mera acúmulo, não é mero acúmulo de conhecimento intelectual. A renovação da mente depende de você se expor à palavra de Deus e depende também de você pedir que o Senhor traga entendimento. O texto diz: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Isso fala de uma atitude, fala de um desejo, de um anseio por mudanças. E você, quando fala isso, você está pedindo que Deus traga a luz. Não é bastante você conhecer a letra. É necessário que você tenha esse entendimento no Espírito. E esse entendimento é só o Espírito de Deus que pode dar. E Ele dá quando eu peço com o coração sincero. Mudanças eu posso querer. Eu devo pedir, mas eu não posso tê-la se eu não reconhecer que preciso dele. E se eu não quiser, de fato, mudanças. A boca pode dizer uma coisa, mas no íntimo
podemos estar pensando de maneira diferente. Ou podemos vir a pensar que eu jamais vou conseguir fazer. Então, não é uma questão do que você é ou pode, é a questão de você se dar e deixar que o Senhor faça o que só Ele pode fazer. Por isso devemos ter cuidado com a maneira como vivemos. Efésios 15, 5a. Vimos que não devemos viver como tolos, mas como sábios. Vimos também que devemos aproveitar ao máximo cada oportunidade. Vimos que devemos aproveitar bem o tempo porque os dias são maus. Vimos ainda que devemos procurar entender qual é a vontade do Senhor. Vimos que devemos deixar-nos encher do Espírito Santo. E vimos também que quem está cheio do Espírito está cheio de gratidão, de louvor e de adoração a Deus. Quem está cheio do Espírito está pronto a sujeitar-se ao seu próximo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. São atitudes novas, adquiridas à medida que a nossa mente é renovada pela palavra de Deus e pelo Espírito de Deus. Obediência e submissão uns aos outros são características do novo homem, o novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. São características do novo homem que entende a vontade do Senhor e é cheio do Espírito Santo. Todo o Novo Testamento enfatiza a atitude de submissão, vimos isso no domingo passado, submissão às autoridades civis, isso em primeiro lugar, depois vimos submissão uns aos outros na igreja. E hoje, em terceiro lugar, queremos ver a submissão no lar, no contexto conjugal. Já falamos sobre isso inúmeras vezes, eu espero colocar algo novo, sem que a verdade deixe de ser a mesma. A verdade é sempre a mesma, mas eu espero que você entenda isso de forma nova hoje. A submissão é algo que as crianças aprendem a observarem a vida de seus pais, a maneira como seus pais vivem, principalmente no trato conjugal. Tudo começa quando somos ainda novos. Isso não significa que depois, mais tarde, Deus não possa operar em nós. Muitos de nós não teve um lar cristão, não teve um lar que foi modelo para nós seguirmos. E muitos de nós não fomos modelos também para os nossos filhos, até um determinado momento, quando a ficha caiu, quando nos arrependemos e quando mudamos de atitude. Mas os filhos estão de olho nos pais e estão interessados não naquilo que os pais dizem, mas naquilo que os pais vivem. Porque palavras sem vida não transforma, não é exemplo para ninguém. E uma criança, ela fica de olho. Você pode pensar que as crianças não estão vendo, parece que elas estão brincando o tempo todo e elas não escutam nada. Você se engana completamente. A criança está com a antena ligada, quando você menos espera, ela diz algo que você acabou de dizer e você nem percebeu o que disse e pensava que ela não estava nem ouvindo. Provérbios 6:22 diz: ensine a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Essa semana nós estávamos conversando com uma pessoa que falou sobre algo que já falamos aqui algumas vezes. A criança tem a sua personalidade, o seu caráter, a sua personalidade mesmo formada até os 6 anos de idade.
Alguns pensam até 7, há quem pense que vá até 9. Eu sempre aprendi que era até 6 anos de idade. E tudo que é formado nessa criança é aquilo que vai caracterizar a vida dela. Nós estamos falando de personalidade, estamos falando de caráter, coisas básicas que devem ser ensinadas às crianças. As crianças aprendem, então, como já dissemos, sobretudo com o que elas veem, mais do que com o que elas ouvem. É necessário falar, mas as coisas têm que caminhar juntas. A palavra e aquilo que elas vão ver, se coincidem ou não com o que falamos. As crianças aprendem muito mais, então, com o que vem do que com o que ouve. É importante que as crianças aprendam a serem, então, submissas a quem a Bíblia ensina que todos nós devemos nos sujeitar, para que elas não sofram as consequências da desobediência e da rebeldia. Toda desobediência traz consequências. E se uma criança não aprende a ser obediente e submissa, ela vai enfrentar problemas terríveis, conflitos enormes. Isso não vai fazer bem para ela, vai ser dor atrás de dor. Assim, se elas aprenderem, elas terão uma qualidade de vida mais amena e superior àquela que tem os que a Bíblia chama de filhos da desobediência. Desobediência, rebeldia e insubmissão são características do velho homem. Efésios 2, de 1 a 3, diz assim: Ele nos deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também todos nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, a Bíblia ordena que nos sujeitemos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo, Efésios 5, 21. Isso é importante, porque se não aprendermos a ser sujeitos uns aos outros, como é que seremos sujeitos a Deus? A epístola do apóstolo João, capítulo, aliás, eu não sei onde está, mas é na primeira epístola. Ele diz que se eu não amo o irmão a quem eu vejo, como eu posso amar a Deus a quem não vejo? Se eu não sou capaz de me sujeitar à pessoa que está mais próxima de mim, como é que eu vou me sujeitar a Deus? Então, não é coerente pensar dessa maneira. Não é sem razão que as Escrituras ensinam que há uma cadeia de comando. O texto que eu vou ler não abrange toda a cadeia de comando em várias áreas, mas pelo menos na que queremos focar hoje. As Escrituras nos ensinam que é uma cadeia de comando que deve nortear o nosso relacionamento com Deus e uns com os outros no contexto do lar. 1 Coríntios 11, 3 diz assim: quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Então, nós estamos sempre sujeitos a alguém. O homem está sujeito a Cristo. Aqui está falando do homem casado, né? E também do homem que não é casado. Ele tem como cabeça Cristo. E o homem que é casado é o cabeça da mulher. E o homem é o cabeça da mulher.
Não é de toda mulher, é o cabeça da sua mulher. E Deus é o cabeça de Cristo. Por isso afirmamos que as crianças aprendem principalmente com os pais. Elas precisam ver nos pais aqueles que são obedientes a Cristo, ao senhorio de Cristo, que veem Cristo como cabeça. As esposas que se sujeitam aos seus maridos são exemplos para os filhos. E eles estão de olho, eles estão vendo. Tem crianças que veem na relação conjugal algo tão ruim que eles não querem nem casar. Estão pensando em não se casar. Isso acontece muitas vezes com as mulheres, mas acontece também com os homens, que para que eu vou casar? Para viver esse inferno, para viver esse tipo de relacionamento? Não quero isso para mim. Então, por isso afirmamos que as crianças aprendem principalmente com os pais. No contexto do lar, a esposa deve sujeitar-se cada uma ao seu próprio marido como ao Senhor. Esposas, que cada uma de vocês sujeita a seu próprio marido como ao Senhor. Não é sujeitar ao marido outro, ao marido da outra, é se sujeitar ao seu marido. Não é a qualquer pessoa, é ao seu marido. Segundo que o texto destaca, é como você deve submeter-se ao Senhor, como ao Senhor. Então, sem essa visão, é muito difícil para a mulher sujeitar-se ao marido, se ela não ver a sujeição a ele como ao Senhor. O texto diz como ao Senhor. Da mesma forma como devemos ser sujeitos a Cristo, a esposa também deve ser sujeita ao seu marido. E existe uma razão para isso. O verso seguinte diz que a esposa deve sujeitar-se a seu próprio marido, porque Deus estabeleceu o marido como cabeça da esposa. Assim como Cristo também é o cabeça da igreja e salvador do corpo. O texto diz assim, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então, vamos imaginar por que é assim. Aliás, por que é assim, eu creio que nenhum de nós vai poder dizer, mas nós sabemos que foi assim que Deus fez, e assim que Ele planejou. O lar precisa de ordem. Em todo lugar tem alguém que precisa liderar. E tem quem precisa obedecer e se sujeitar. Sem isso a coisa vira baderna, vira uma bagunça, vira tudo quanto há, menos um lugar agradável de se viver. Para se estabelecer ordem em qualquer lugar é necessário que tenha alguém na liderança. Aqui se aplica o ensino de Jesus sobre liderança. Todo líder é chamado para servir como líder, não exercer domínio sobre as pessoas. A liderança não é para dominar ninguém. Jesus diz que no mundo é assim. As pessoas aspiram a altas posições para terem domínio, para terem poder, para terem N vantagens. Mas Jesus diz que não é assim. Se você está na liderança, você deve considerar isso como um privilégio de servir. E essa é a ênfase do ensino dele, e vai ser a ênfase aqui também no texto que nós vamos ver. Isso implica que o cabeça do lar deve estar sujeito também a Cristo. Não faz sentido alguém liderar outro se não está sujeito a alguém maior do que ele. Só pode liderar alguém se você que está liderando está sujeito de verdade a alguém que está acima de você. E no caso do marido, ele está sujeito a Cristo.
Da mesma forma como Cristo está sujeito ao Pai. Eu fico maravilhado com isso. A relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma coisa extraordinária, me encanta profundamente. Eles não estão preocupados em um ser maior do que o outro, embora Jesus disse, quando esteve aqui, como homem, que o Pai era maior do que ele. E de fato é. Por que ele é maior? Porque ele é autoridade sobre Cristo. A Bíblia diz que Jesus foi feito Senhor pelo Pai. E a Bíblia diz que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Mas na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, ele diz que vai chegar um momento quando tudo estiver no seu devido lugar, depois que Jesus voltar, restaurar todas as coisas, então ele vai pegar o domínio que o Pai deu para o Filho, ele vai devolver ao Pai. Isso é lindo demais, isso é extraordinário, é magnífico. É importante saber que Jesus veio aqui em submissão ao Pai, em obediência ao Pai. É importante ver que o Espírito de Deus hoje está aqui em submissão a Cristo. Isso é lindo, isso é uma coisa extraordinária. Nós não vemos competição, nós vemos harmonia, nós vimos entendimento. E isso é realmente extraordinário. Cada um sabe viver o seu tempo, sabe viver aquilo que é coerente e adequado para cada situação. Então, da mesma forma como Cristo está sujeito ao Pai, o homem deve estar sujeito a Cristo e a esposa deve estar sujeita ao seu marido. 1 Coríntios 11:3, quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, o homem é o cabeça da mulher e Deus é o cabeça de Cristo. Por essa razão, o texto nos fala que a esposa deve sujeitar-se em tudo ao seu próprio marido, assim como a igreja está sujeita a Cristo. Verso 24, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu marido. Aliás, em tudo ao seu próprio marido, diz a minha versão. Esse em tudo pode incomodar bastante. Em tudo ao seu próprio marido. O que significa isso? Exatamente o que o texto está dizendo, em tudo. De fato, toda mulher devia pensar muito antes de casar-se, antes de ter como seu cabeça aquele a quem ela terá de sujeitar-se, para não pecar contra algo que o Senhor estabeleceu desde o princípio, lá no Éden. Foi isso que o Senhor disse para Eva. E quando, depois dos acertos devidos de contas, depois que eles confessaram seus pecados, as suas falhas, então Deus estabeleceu como eles deviam conduzir-se ali de uma forma bem clara. Mas existe um princípio que regula esse em tudo. Todos nós devemos obediência e submissão aos que Deus estabeleceu como autoridade sobre nós. No contexto judaico, o Supremo Tribunal era o Sinédrio. O Supremo Tribunal dos judeus era o Sinédrio.
Ele era composto pelas principais autoridades sacerdotais e religiosas do seu tempo. Os apóstolos Pedro e João foram levados diante do Sinédrio por proclamarem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, contrariando uma determinação do próprio Sinédrio que diz que eles não podiam falar de Jesus. Então, no capítulo 5, eles se apresentam diante do sumo sacerdote, que está interrogando-os, e ele diz assim: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram, eu estou lendo Atos 5, 28 e 29. No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. E onde queremos chegar? Essa expressão em tudo tem uma exceção. Não podemos em tempo algum desobedecer a Deus ao nos sujeitar a quem quer que seja. Então a pergunta que eu tenho que fazer é: o que diz a palavra de Deus? O que estão me pedindo para fazer tem apoio nas Escrituras? É verdadeiro, é justo, é puro? E não é só isso, tem que estar dentro dos princípios que Deus estabeleceu na sua palavra. Então não podemos em tempo algum desobedecer a Deus ao nos sujeitar a quem quer que seja. Mas eles, os que compareceram diante do Sinédrio, não tiveram em nenhum momento nenhuma atitude de rebeldia diante do Sinédrio. Para eu desobedecer a uma pessoa que Deus mandou que eu me sujeitasse, eu não tenho que tratar mal essa pessoa. Eu não tenho que dizer: eu não vou fazer, porque eu tenho uma ordem superior. Isso aí não é submissão. Eu não preciso obedecer, mas eu tenho que ser submisso. Para desobedecer uma autoridade, eu posso desobedecer, mas tem que ser submisso de coração. E a submissão me leva a tratar bem essa autoridade e a explicar de maneira adequada a razão pela qual eu não consigo fazer o que ela está pedindo que eu faça. Então, eles argumentaram: olha, nós não podemos fazer o que vocês estão pedindo. Não podemos deixar de falar. Primeiro, na primeira ocasião, eles disseram que não podiam deixar de falar daquilo que eles tinham visto e ouvido. E agora disseram que eles não podiam desobedecer a Deus. Mas se a esposa deve estar sujeita em tudo a seu próprio marido, isso implica em uma grande responsabilidade do marido. Eu vou repetir. Com exceção daquilo que é desobediência a Deus, a esposa deve estar sujeita em tudo ao seu marido. Agora, isso implica numa grande responsabilidade do marido. Por quê? Porque se a coisa der errada, não é ela que vai responder, é ele. O marido deve liderar a sua esposa da mesma forma como Cristo lidera a igreja. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. Liderar não é uma tarefa fácil. Se alguém pensa: eu vou casar e vou mandar, está tudo errado. As coisas não funcionam dessa maneira. Esse não é o espírito que nós encontramos em Jesus.
exercer liderança é uma tarefa tão difícil que Adão fugiu dela e ficou em silêncio numa hora em que ele tinha que ter falado. E, enfim, ele não fez o que devia de ter feito. Adão procurou fugir dessa responsabilidade, o Senhor requereu dele essa falta ao dizer-lhe em Gênesis 3, 17 a 19. E Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido a árvore que eu lhe havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Assim como a mulher cabe a responsabilidade de primeiro obedecer a Deus, assim também cabe ao homem submeter-se a Deus, dando ouvidos à sua palavra, e ele deve buscar ouvir a palavra de Deus e o Espírito de Deus e a direção de Deus para liderar o seu cônjuge e depois a sua casa, seus filhos. Ninguém pense que vai fazer isso numa boa, não vai. Você precisa de Deus, você precisa do Espírito de Deus, você precisa da palavra dele, você precisa orar. Se você não fizer isso, não vai dar certo. As coisas de Deus funcionam com Ele, através dele, por meio dele. Fora dele não vai funcionar. Assim também, é preciso que você entenda que não é uma ação coercitiva, imposta. O homem não impõe a sua liderança. É uma escolha voluntária. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse achará. Então não é algo tem que ser. Se você quer, se alguém quer, você não pode obrigar a sua mulher a fazer nada. Ela faz se quiser. E não é sua responsabilidade obrigá-la a fazer. É sua responsabilidade liderá-la. Dizer como devem ser feitas as coisas, a sua opinião. Mas é algo voluntário. É uma escolha. Tudo na vida é escolha. Eu faço escolha, você faz a escolha. Eu tenho que escolher liderar. Agora, se alguém vai obedecer ou não. Nós estabelecemos algumas normas aqui e não cabe a mim ficar correndo atrás de você e, olha, é assim, se quiser, bem. Por que para quê? Eu estou impondo um peso em cima de vocês? Não. O que eu quero? O bem de vocês. Se eu quero que vocês estejam aqui no culto da manhã, no culto da noite, por quê? O que eu vou ganhar com isso? Plateia? Isso não satisfaz ninguém, nem os propósitos de Deus. Quando insistimos para você estar numa célula, quem é que ganha com isso? O que eu ganho? Nada. Então não é algo que possa ser colocado, imposto. Quem lidera diz como deve ser. Agora, cabe a quem tem
o propósito de fazer aquilo que é correto aos olhos de Deus e aos olhos do bom senso, de acordo com o bom senso, faz. No lar não é diferente. Assim como Cristo marido não impõe, ele lidera. A submissão é para quem quer se unir em casamento e deve estar consciente disso. É para quem deseja ser bem-sucedido num casamento sadio. Em nenhum momento a Bíblia ensina que o marido não deve dialogar com a sua esposa, nem deixar de ouvir o que ela tem a dizer. Nós vemos exemplos disso na palavra de Deus, porque muitas vezes a mulher vai ter razão. Como aconteceu com Abraão, a quem Deus ordenou que desse ouvidos a Sara. Lá em Gênesis ele disse, olha, você deu ouvidos à sua mulher, mas por que Deus foi contra Adão? Porque Deus tinha dito algo para ele fazer que ele não fez. Aqui a mulher de Abraão falou que queria que ele fizesse algo. E não foi algo que ele queria fazer. Veja o que diz o texto. Sara queria que Abraão mandasse embora Agar, a escrava, pelas razões que vamos ver aqui. Gênesis 21, 9 e 14. Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, teve com Abraão, estava zombando de Isaac. Vale lembrar que a ideia da união de Abraão com a escrava foi uma ideia de Sara, mas Deus é muito bom e bondoso, né? Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, teve com Abraão, estava zombando de Isaac. Então Sara disse a Abraão, mande embora essa escrava. Não era só isso, era algo que vinha se acumulando, né? A relação ficou ruim, a Agar se encheu muito de si por ter dado um filho a Abraão, que Sara não podia dar até aquele momento, e as coisas, ela se sentiu dona do pedaço. Então Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, teve com Abraão estava zombando de Isaac. Então Sara disse a Abraão, mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com meu filho Isaac. Abraão ficou muito incomodado com isso por causa do seu filho. Então, por Abraão, ele não faria isso. Mas, eis que Deus interveio. Mas Deus disse a Abraão, verso 12, não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser. Porque por meio de Isaac será chamada a sua descendência. Mas também ao filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Então eu vou cuidar dele. Na manhã seguinte, o que Abraão fez? E obedeceu imediatamente a sugestão de Sara. Mas por quê? Porque Deus falou com ele. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou o pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Parece maldade, mas não vamos entrar nesse detalhe não, porque você conhece a história, se é que você conhece, mas eu acho que conhece. Então você veja o seguinte, o homem tem que andar com os pés dentro do chinelo. Tem que buscar Deus, tem que depender de Deus, senão vai ser um desastre a relação conjugal. Liderança não se impõe. Não é sua responsabilidade obrigar ninguém a aceitar a sua liderança. Jesus não fez assim porque o marido vai fazer.
Ele diz como deve ser feito e por que deve ser feito. Tem diálogo, conversa, explica com bons modos, com delicadeza, com o bom senso, como a Bíblia ensina. Assim, o princípio que se aplica à esposa também se aplica ao marido. É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Por isso que 1 Coríntios 11:3 diz: quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Assim, o homem, ao casar-se, deve estar consciente dessa grande responsabilidade, a de liderar a sua esposa e também os seus filhos. Essa responsabilidade é do marido diante de Deus e da sua família. Não é uma tarefa fácil. Muito marido foge da raia e muitas vezes a vontade que temos é essa mesmo, é de sair, é de não tomar aquela decisão, porque muitas vezes você sabe que vai ter problemas se você tomar determinadas decisões. O exercício da liderança exige, então, obediência irrestrita a Cristo e a sua palavra. Isso requer, já dissemos, uma sintonia constante com o Senhor e com a sua palavra. Isso requer vida com Deus. Ele mesmo disse, Jesus disse, sem mim, vocês não podem fazer nada. Temos que ter consciência disso. Eu e você não podemos fazer nada em nenhuma área sem um relacionamento com Ele. Mas ao marido, Deus deu também uma grande tarefa. O marido deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Fácil, né? É fácil? O que o Senhor está pedindo aqui é um amor sacrificial. Não é aquele amor dos filmes românticos. Esse é muito bom. E há uma coisa que eu e Ana Bia apreciamos muito, são os filmes românticos. E sempre que no dia de folga a gente pode, a gente estava ouvindo, mas agora, bom, nós começamos a ver, não é muito fácil você encontrar um filme que tenha romântico e que não tenha outras coisas também, né? Porque sempre rola um monte de coisa que não tem nada a ver e essas coisas não batem muito, não. Nós estamos filtrando isso bem melhor hoje do que já fizemos no passado. Mas então trata-se de um amor sacrificial. O texto diz: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Aqui são linguagens figuradas. A água limpa, ela purifica, mas isso é feito através da palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo. Como é que foi que Cristo amou a igreja? Como é que Cristo ama a igreja? Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Romanos 5:8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso significa que Ele não nos amou pelo que éramos, e Ele nos ama não pelo que somos em nós mesmos. Essa é uma das razões pelas quais eu e você não devemos ter a pretensão
de agradar a Deus através do nosso esforço. Porque se fosse pelo nosso esforço, ele ia falar, olha, você faz assim, assim, assado. Se você conseguir, eu vou aceitar você. Se você não conseguir, eu não vou aceitar. Mas a Bíblia ensina que eu e você devemos desistir de nós mesmos. O apóstolo Paulo diz, estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, é preciso que eu e você morramos para nós mesmos, para que possamos amar o tempo todo, amar quando a esposa erra, porque você também erra. E Deus não deixa de amar você, o Senhor não deixou de amar você, Ele é paciente com você, Ele é longânimo para com você, Ele só não tolera o pecado deliberado. E a Bíblia diz que o pecado deliberado não tem perdão. Mas se você busca Ele, depender dele, reconhece as suas fraquezas, ele está pronto a trabalhar com você e a restaurar você onde quer que seja necessário. Assim, quem casa, não, eu já disse 1000 vezes aqui, 1000 casamentos é força de expressão, mas já disse muitas vezes que ninguém deve casar pensando em que vai encontrar um mar de rosas, que vai ser tudo uma beleza. Você vai ser chamado a viver na dependência do Senhor, para você viver um bom casamento. Eu não sei como é que as pessoas que não têm Jesus vivem um bom casamento. Não sei mesmo. Eu não sei. Não sei se elas vivem de aparência, como é que elas vivem, mas não dá para viver um casamento sem uma dependência de Deus. Não dá mesmo. Um casamento sadio, um casamento bom, só por Jesus. Porque somos pessoas diferentes, temos temperamentos diferentes, temos culturas diferentes, viemos de lares diferentes, de costumes diferentes, temos histórias diferentes, pensamos de forma diferente. Então, as diferenças são muitas. E por que Deus fez as coisas assim? É para que nós aprendamos a depender dele, para que nós não pensemos que somos o dono do pedaço. O relacionamento conjugal é um meio de Deus lixar a gente, aparar as arestas, cortar os ramos que estão precisando de corte, enfim, é acertar as coisas, é ajustar. O propósito dele é nos conformar à imagem do seu Filho, é formar em nós o caráter de Jesus, e nada melhor, ainda que seja difícil, do que a relação conjugal. Por quê? Porque é a mais próxima. Você está todo dia com essa pessoa, você vive com ela e nem sempre essa pessoa vai estar tão bem quanto você esperava. Você espera sempre mais da pessoa que vive com você do que ela pode dar. Então, o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo, porque ambos são uma só carne. Assim, também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis que o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne.
Então, é assim que Deus vê, e é assim que Deus estabeleceu, e se é assim, eu devo cuidar tão bem do meu cônjuge da mesma forma como eu cuidaria de mim. Então, não dá para maltratar, não dá para se insurgir contra, não dá para fazer qualquer tipo de competição, não dá para retrucar contra. Essa semana eu mandei para alguns da minha família uma nota que eu recebi, eu acho que eu mandei para a igreja, não tenho certeza não, falando sobre a questão daquilo que o apóstolo Paulo escreveu, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados, potestades, contra os poderes das trevas. Efésios capítulo 6, versículo 12, se não me engano. E se você quer saber, um dos lugares onde o inimigo mais atua é no casamento. E por que ele faz isso? Porque isso foi lá desde o Éden. E foi lá que Deus disse, olha, porém inimizade entre você. Vamos ver o que diz lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Gênesis 3, 15. Gente, cadê o número 15 aqui? Ah, achei. Porém, inimizade entre você e a mulher. Aqui está falando de Satanás e a mulher. E a mulher aqui representa a raça humana. Entre a sua descendência são os filhos do diabo. E o descendente dela é Cristo. Aqui é uma referência a Cristo. E todos que somos de Cristo. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O inimigo vive o tempo todo com o propósito de trazer, ele traz pensamentos, traz ideias. Se você estiver desatento, você vai dar ouvidos à voz dele. A sua carne ele vai o tempo todo trazer ideias e conceitos. Olha, você viu o que ela falou com você? Olha só o que ela falou com você, você não vai fazer nada. E aí você retruca. Aí ele vai lá no ouvido dela e diz, olha, tá vendo como é o que ele diz? Olha, isso aí é um trabalho incessante. Você não vê em nenhum lugar dizer que o diabo te dá tréguas. Ele não dorme, ele trabalha o tempo todo contra você. Existem limites, existem meios de você não resistir. E lá, depois nós vamos chegar em Efésios capítulo 6, se Deus permitir. Nós trataremos disso mais a miúdo, mas existem as armas que nós podemos usar, existem os mecanismos que nós podemos usar. E é a palavra de Deus, é a oração, é buscando viver a palavra, andar no Espírito. Então, é preciso que nós estejamos o tempo todo antenados. Por fim, a esposa deve também respeitar o seu marido, e que a esposa respeite o seu marido é o final do versículo 33. No grego original está assim, e a esposa tema o marido.
quando Pedro escreveu sobre esse assunto, na primeira epístola, capítulo 3, versículos 1 e 2, ele diz assim: igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas, cada uma ao seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio da conduta da sua esposa, a observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Temor? Temor a quem? A Deus e ao marido. Porque você deve obedecer ao seu marido e respeitá-lo como você respeitaria o Senhor. Então você deve tratá-lo da mesma forma como você trataria o Senhor. E você, marido, deve tratar a sua esposa da mesma forma como Cristo trata com a sua igreja. Então entenda que Cristo não impõe a você algo que você não quer fazer. Ele simplesmente diz o que você deve fazer. Você faz se você quiser. Mas sempre que deixamos de fazer, nós sofremos as consequências da desobediência. E nada daquilo que o Senhor nos diz para fazer é para o nosso mal, mas é para o nosso bem. Então nós devemos ter essa consciência e é por isso que esse trecho é finalizado assim, que cada um ame a sua própria esposa como a si mesmo e que a esposa respeite o seu marido. Como falamos inicialmente, os pais precisam estar atentos, porque os filhos só podem aprender a obediência e a submissão se puderem ver isso exemplificado na vida dos seus pais. A obediência a Cristo, ao seu senhorio, ao seu governo, e a submissão dentro do lar, se eles virem isso, se eles observarem isso na conduta dos pais, eles vão querer casar, eles vão querer buscar uma pessoa que seja igual o pai ou que seja igual à mãe. Agora, se a mãe não é o exemplo ou o pai não é o exemplo para os filhos, então a coisa complica. Porque eles vão encontrar a pessoa que não é aquela que Deus planejou para elas muitas vezes, mas aí vai trabalhar na vida da pessoa de uma forma que vai ser mais complicado.